Fala comunidade cripto, Fabrício Aguiar aqui com vocês. Bom, mais um final de semana chegou, então bora lá fazer as nossas análises. E se você ainda não é inscrito no canal e por acaso caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao FAP Análises. Aqui nós falamos sobre bolsas americanas, falamos sobre dólar, índice Bovespa e criptoativos em geral. E o grande diferencial deste canal: nós não temos rabo preso com nenhum projeto, pessoal. Nós não recebemos sequer $1, nenhuma ajuda de custo para fazer as nossas análises. Então as análises que estão aqui são as que nós enxergamos, né? Diante da análise técnica, diante do price action. Então fique tranquilo que aqui, se for tendência de alta, nós vamos falar que é compra. Se for tendência de baixa, nós vamos falar que é venda, mas sempre priorizando a realidade que o mercado nos traz. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e o transmita para mais investidores. Então bora lá, sem mais delongas, vamos para as nossas análises. Pessoal, S&P 500 aberto no tempo gráfico semanal. E para quem acompanha o canal já há um tempo aí, lembra que ó, as 2 semanas atrás eu comentei, né, desses dois dojis aqui, ó, e poderiam ser sinais de uma possível tentativa de reversão aí pelo principal índice aí dos Estados Unidos. E tá aí, ó, né, a próxima semana depois desse padrão foi de alta e aqui também um candle de continuidade. Agora reparem, pessoal, que ele parou bem na extremidade superior aqui, ó, deste canal de baixa, né? E aqui vai ser o grande teste para o S&P 500, que é a média de 50 períodos descendente, né? Atrelada aqui à parte superior do canal. Reparem que ele alcançou o primeiro alvo. Eu vou colocar aqui no tempo gráfico diário. Reparem que ó, ele foi buscar realmente o primeiro alvo, que sempre identifica aqui pela cor verde, né? Da formação desse pivô de alta aqui. E é um pivô oculto, né, pessoal? Apesar dele não ter aqui a formação de 2 candles negativos aqui, que seria um pivô padrão, né? A gente consegue identificar isso aqui se a gente colocar no tempo gráfico menor. Se eu colocar aqui nos 60 minutos, olha só que bacana, a gente consegue identificar realmente aqui, ó, a formação de um pivô, né? Teve o fundo e aqui teve a superação do topo anterior, tá? Então, seguindo aqui na nossa análise, pessoal, o grande teste, então, tanto para o S&P 500, ele está aqui, né? E eu acredito em realmente uma reversão de tendência acima dessa região. Ele tem que ter um fechamento acima dos 4.141 pontos, né? Porque ele estaria aqui, ó, na formação de um pivô de pré-rompimento da média de 200 períodos, né? Então, se ele realmente confirmar esse rompimento e romper esse topo, a gente poderia sim estar falando aí em uma reversão de tendência aí para a principal bolsa americana, né? O S&P 500, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui na Nasdaq, eu havia comentado também no vídeo passado que aqui poderia ser a formação de um fundo triplo, né? Que seria um forte padrão aqui de alta, e o preço também veio buscar, ó, o primeiro alvo, tá? Desse pivô aqui, conforme eu acabei de explicar lá no S&P 500 também, e teria a maior área de resistência, né? Na região do terceiro alvo. Por quê? Ele teria aproximação da média de 200 períodos aqui descendente e teria que superar a retração de 50% de todo esse movimento aqui de queda, pessoal, tá? Esse fundo aqui é do Corona Crash, né? Então ele teve um fundo, teve um topo. A gente tem no que nós temos o que aqui? Uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, tá? A gente pode utilizar até as médias como LTA dinâmica, né? E depois que se perde uma LTA, nós podemos traçar as retrações de Fibonacci para vermos aonde que o preço, né, ele pode encontrar suporte. E aqui ele está brigando, ó, já faz um bom tempo, dentro aqui das retrações que a gente chama aqui de faixa de Gaza, né? E seria interessante a gente ver realmente a superação dos 50%, que é a retração que os índices mais respeitam, né? E, consequentemente, aqui romper a média de 200 períodos, tá?
Então nós vamos seguir acompanhando, mas o cenário já é um cenário mais positivo realmente aí para as bolsas americanas. E o que eu gostaria de trazer hoje, pessoal, para vocês é o seguinte: esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da inflação dos Estados Unidos, né? Ele já é utilizado há um bom tempo, né? Se nós dermos uma olhadinha aqui, ó, desde meados de 1915, nós já temos aqui identificação através aqui da análise técnica. E o que a gente consegue identificar aqui, pessoal? Repare que eu peguei do último topo aqui, né, e tracei uma linha, né? Seria no caso aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixa, que a inflação, o gráfico no caso aqui da inflação vem respeitando, né? O pico aqui alcançado, ó, em 1920, né? Depois um outro pico em 1947, né? Meados de 1947. Outro aqui, meados de 1980. E agora aqui em 2022, né? Então, se ele estiver realmente respeitando essa LTB, a gente pode estar vendo uma queda, né, no índice inflacionário dos Estados Unidos, o que poderia, no caso, estar baixando a taxa de juros, né, porque não seria mais necessário brecar o consumo, né? E isso poderia estar trazendo muitos investidores aí de renda fixa para renda variável. Então isso aí agregaria muito no caso aí dessa retomada de alta aí para o cenário de renda variável, no caso das bolsas, né? Inclusive os criptoativos também. E falando agora do DXY, pessoal, que é uma cesta de moedas aí, onde o dólar tem a maior relevância, né? Aqui nós conseguimos identificar ainda uma tendência de queda e havendo agora esse cruzamento aqui, ó, da média de 50 com a de 200, que seria uma Death Cross, a gente pode ter esse movimento aqui de queda intensificado, né? No momento ele está encontrando suporte, né, nessa retração de 61.8, mas ele ainda teria dois alvos aqui a serem alcançados, tá? Esse terceiro confluindo com a retração de 50%. Então eu acredito em mais desvalorização aí para o dólar a um cenário mundial, porque se a gente der uma olhadinha inclusive no euro, né, o euro ao contrário dele está revertendo, né, essa tendência de queda, que aqui seria uma Golden Cross, né, que seria a média de 50 cruzando a de 200, e a gente pode estar vendo realmente o euro vir buscar a superação dessas retrações, inclusive o último topo. Então, como são inversamente proporcionais, né? Se o dólar está caindo, é bem provável que o euro realmente tenha essa retomada de alta aí, pessoal, tá? Se a gente dá uma olhadinha no nosso índice aqui, índice Bovespa, vamos falar aqui rapidinho aqui do Brasil. Aqui no gráfico diário nós tivemos, né, o rompimento de todas as retrações referentes à queda depois dessa alta aqui, né, que bateu o topo dos 120.750. E agora, o que a gente pode aguardar aqui, pessoal? Se nós espelharmos, né, essa perna aqui de baixa para cima, nós teríamos esses três alvos aqui a serem alcançados, tá? Primeiro alvo na casa de 115.704 pontos, segundo alvo 118.502 e terceiro alvo, onde ele viria buscar o último topo, na casa de 123 mil pontos, tá? Só que aqui nós temos um ponto aqui de superação pelo índice, que seria a extremidade superior aqui desse canal de baixa, pessoal, tá? Então, bom sinal que já foi rompido essas duas médias que estavam descendentes, né? Ditando a tendência primária e a secundária do ativo. E aí seria interessante a gente ter agora aqui a formação de um novo pivô, né? Para romper, né? Um pivô de pré-rompimento, rompendo esse canal de baixa aqui e indo buscar os alvos, tá? Mas cenário positivo aí, no caso, para o Ibovespa, né? E se a gente olhar o dólar versus o real, a gente vê realmente o real se valorizando, né? E o dólar em queda, tá, pessoal? Rompeu a média aqui, a de 200 períodos, né? E tem alvos a serem alcançados também aqui para baixo, tá? Meu último alvo aqui para o dólar estaria na casa aí dos R$ 4,72. Ele vai encontrar agora um forte suporte aqui, bem provável, na região dos R$ 5,00, tá? Então vamos ver se ele vem, se perde esse suporte e vem buscar esses alvos aqui que já estão traçados, tá joia? Eu havia comentado aí, ó, que aqui com certeza poderia ser um Harami de baixa, né?
na extremidade superior desse canal de baixa e ele realmente comprovou esse padrão e teve essa queda aqui em sequência, pessoal. Tá joia? Pessoal, falando agora do Bitcoin. Bitcoin teve aqui no seu gráfico semanal a formação de um pivô de alta, pessoal, né? Repare que aqui ó, nós tivemos um fundo, né? Nós tivemos um topo, nós tivemos um fundo maior do que o anterior e a superação aqui do último topo. Então esse aqui seria um pivô de alta. Só que nesse pivô, pessoal, o preço ele se distanciou muito do último topo, né? Quando a gente vai operar day trade, né? Esses topos aqui que são rompidos com muita intensidade, o stop, por exemplo, ele estaria posicionado aqui no fundo, né? Se você fosse realmente fazer uma entrada correta, seria após o fechamento aqui, ó, deste candle. Por quê? Se ele só violar aqui, ele não reverte a tendência de queda, né? Então aqui é bem provável que ele tenha o fechamento, só que vai se distanciar muito o fechamento desse último topo, pessoal. Então é uma entrada arriscada para quem está de fora agora, tá? E para a gente falar realmente em reversão de tendência no Bitcoin, só acima aqui, pessoal, dos 26 mil dólares, tá? Porque ele estaria rompendo a média de 200 períodos, ele estaria rompendo a média de 50, que ainda está descendente, estaria rompendo a principal retração, que é a mais respeitada aí pelos criptoativos, que é a de 61.8, tá? Então é muito cedo ainda para a gente começar a realizar aqui compras, né? Eu acho que é precoce, porque da mesma maneira que ele está subindo aqui, ele já quase alcançou o terceiro alvo, né? Já teve atingido o primeiro e o segundo. Ele pode bater aqui, ó, na região aqui da média de 200 períodos, né? E retornar a queda, tá? Porque reparem que aqui, pessoal, a gente pode estar tendo também, ó, uma Death Cross, né? Que seria um cruzamento da média de 50 com a média de 200, o que poderia intensificar a queda aí, tá? Então, muito cuidado, não saiam aí comprando Bitcoin ainda. Quem está posicionado, maravilha, né? Já está vendo uma valorização do seu capital, mas eu não aconselharia entrada aqui ainda para quem vai aportar a longo prazo, tá joia? Quem está operando aí, no caso, um trade, né? E já tem mais experiência, pode estar conseguindo tirar algum lucro agora dessa operação, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no BNB, aparentemente ele está aqui na formação de um triângulo, né? E agora ele está encontrando a média de 50 períodos, que antes foi resistência para o preço, né? Então a gente poderia estar vendo aqui também, caso seja rompida essa região aqui, um movimento mais intenso aí no caso do BNB também, pessoal. Ou ele pode ficar aqui, né? Se acumulando dentro aqui do triângulo, né? Até ele pegar uma extremidade aqui, ó, e realizar um rompimento, tá? Então, acredito também que aqui seja precoce a gente dar algum sinal aqui já no caso de reversão de tendência, tá? Ethereum. A Ethereum, ó, também teve aqui a formação de um pivô, né? Esse pivô aqui, ó, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês identificarem, ó, impulso, correção e novo impulso já rompendo, né, a média de 200 períodos. Só que tem logo acima aqui também, ó, a média de 50 descendente e a retração de 1.8. Então, da mesma maneira aqui, eu não vejo por enquanto entrada a longo prazo aqui no caso para Ethereum também, tá, pessoal? Então, vamos lá falar dos nossos tokens, né? Eu vou começar aqui pela Nelore. Nelore, esse aqui é o gráfico semanal. Aparentemente, para mim, esse movimento aqui pode ser da formação de um pivô de baixa no gráfico semanal, porque as duas principais médias aqui estão inclinadas para baixo, né, pessoal? E poderia estar vindo buscar esse primeiro alvo aqui, ó, que está confluindo com o principal suporte, né, que a Nelore teve aqui no início do movimento dela, tá? Quando ela teve esse topo alcançado, né, nós traçamos aqui no caso as retrações, e essa aqui foi a respeitada, tá? Que é a de 0,78. Então eu acredito que o preço possa encontrar um novo suporte aqui nessa região, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico diário, repare que se aqui nós tivermos a formação desse pivô aqui no tempo gráfico menor, ele estaria com o primeiro alvo também na região dos 30614, né? Então a Nelore poderia estar ganhando aí mais um zero
nesta queda, tá, pessoal? Então, se dermos uma olhada aqui nos principais indicadores, né, da Nelore, aqui no gráfico semanal, nós iremos ver o seguinte, ó, RSI abaixo ainda da região aqui dos 50%, então é a predominância vendedora, e as médias, né, do MACD querendo cruzar o histograma, pessoal, em tendência também de queda, tá? Então, no meu ponto de vista, nada a fazer aqui por enquanto na Nelore, tá? Se a gente der uma olhadinha na Xblocks, pessoal, Xblocks teve um movimento aqui bem intenso também, né, nessa última semana. Esse aqui é o gráfico semanal. E o que eu vejo de positivo aqui seria o rompimento, né, desta média aqui, que é a verdinha, que é de 20 períodos. A semana ainda não fechou, né, ela vai fechar no domingo às 21 horas. Mas se tivermos aqui o rompimento dessa média, é um bom sinal, tá? Pode ser um sinal de tentativa de reversão para Xblocks. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no RSI, a gente consegue até identificar aqui, pessoal, uma divergência de alta, que seria positivo, né, para o preço. Ó, como que a gente consegue identificar? Repare que esse topo aqui no preço, tá? Ele está em descendência, né, com este último aqui, ó. Então, o preço aqui não rompeu o último topo. Só que repare que no indicador já houve o rompimento. A gente qualifica isso aqui como uma divergência de alta, né? O indicador já pode estar demonstrando o movimento que o preço está prestes a fazer, tá? Então é bom sinal aí para Xblocks, tá, pessoal? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui como que está no gráfico diário. Ó, no gráfico diário já foi alcançado, né, os 3 alvos, né, do espelhamento dessa última perna de queda. Rompeu a média de 50 períodos e pode encontrar agora resistência nesta média aqui de 200 períodos, tá? Como foi anteriormente aqui atrás, ó, tá? O preço não conseguiu superar. Por isso que eu acho interessante a gente aguardar o fechamento semanal, porque se ele fechar realmente com esse super candle aqui, pessoal, de força, né? E rompendo a média, se a gente tiver uma entrada aqui de volume acima da média, a gente pode estar sim vendo nos próximos dias ou próximas semanas aí uma tentativa de alta aí maior, né, com uma força maior por parte da Xblocks, tá joia? No caso da Xmine, nada a fazer, tem alvos a serem atingidos aqui depois deste pivô de baixa, né? Então o alvo para mim aqui no caso da Xblocks, eu tenho o primeiro alvo na casa de 22,94 e o último na casa de 0,347, tá? Estaria um pouco abaixo aqui do preço de lançamento dela. Por enquanto, tendência de queda, né? Nada a fazer, tá? A Kitnet, aqui no gráfico semanal, segue em tendência de queda, né? Pode estar aqui na formação de mais um pivô de baixa. E se a gente seguir se a gente for seguir esse pivô aqui, nós temos ainda alvo, né? Um alvo aqui a ser alcançado na linha vermelha. Então não vejo entrada aqui no caso para Kitnet, pessoal. O Tilt Token, que é novo aí na plataforma da Xblocks, ele segue aqui, pessoal, aparentemente em uma tendência de alta. Só que reparem que a média, né? A média de 8 períodos ela já inclinou aqui para baixo, tá? Se ele respeitar até a retração aqui, ó, de 61,8, que estaria na casa de 0,00886 e começar uma retomada aqui de alta, bacana, tá? O ativo não estaria perdendo a tendência de alta. Agora, se ele fizer um fundo inferior a esse aqui, a gente tem que ficar esperto, né? Se tiver um fechamento abaixo dessa linha aqui, tá? Reparem que o RSI já está indicando uma provável correção aqui, né? Então, quem tiver posicionado aqui no ativo, talvez seja interessante fazer uma parcial, né? Se não quiser zerar, seria interessante realizar pelo menos uma parte aí do lucro, tá bom, pessoal? Avalos, nada a fazer, não vejo nenhum sinal aqui de tentativa de reversão aqui no gráfico semanal. A Silos da mesma maneira, nada a fazer. A Bulls, ó. A Bulls, ela rompeu, pessoal, a média de 50 períodos e ela já está inclinada para cima junto com a de 8 e com a de 20, né? Como houve o rompimento desse último topo, nós conseguimos traçar os alvos, né? O primeiro alvo foi atingido, ó, inclusive hoje, né? Teria mais 2 alvos superiores aqui. Pode ser um sinal aqui de uma tentativa de reversão. Só que só fiquem atentos porque o RSI já está
próximo aqui, ó, a região de sobrecompra, tá? Então a gente pode estar vendo ela aqui, por exemplo, alcançar o segundo alvo e ter uma correção. Então, para quem está de fora, talvez seja interessante aguardar um pouquinho, né, ela corrigir para fazer um pullback no caso, para ter uma entrada, tá? Mas bacana que ela está em tentativa realmente de cessar a queda aqui, pessoal, tá? Vinhocoin. A Vinhocoin eu consigo identificar também aqui ó, essa divergência de alta, né, pelo RSI, e ela parece que está querendo dar sequência, pessoal, na superação desse topo, né, o que formaria aqui um pivô de alta, tá? Então, ó, topo, né? Esse topo aqui menor que o anterior, e aqui no indicador, ó, topo maior. Então, divergência de alta, né? Nos indicando também um possível movimento que o preço possa estar vindo a fazer. O indicador, às vezes, ele antecipa para a gente o movimento aqui do preço, pessoal, tá bom? Então, fiquem de olho aí. STK gráfico semanal, sentindo a média de 20 períodos, ó, pode ver que isso aqui foi um candle de força, né? E a hora que encostou na média, já houve realização aqui de lucro. Se a gente dá uma olhadinha no gráfico diário, ela está rompendo, né, a média de 50 períodos, uma leve inclinação dela, né, para alta. Então a gente pode estar vendo aqui também uma tentativa de reversão para STK, mas eu saliento que o pessoal que não tem costume, pessoal, de olhar o gráfico semanal, utilizem essa plataforma aqui, ó, que é a Dex Screener, né? E aqui, por exemplo, para ter uma entrada mais correta aqui na STK, seria após o rompimento, né? Teria que ter um fechamento de um candle diário, aqui no caso semanal, acima desta média aqui, ó, de 20 períodos, tá? Poderia aí intensificar essa tentativa aqui de retomada de alta, né? De reversão de tendência, tá bom? No caso da Arcanes, também gráfico semanal, ainda tendência de queda, média de 8 inclinada para baixo, nada a fazer aqui no ativo, tá bom? No caso da Leve, pessoal, a Leve teve o rompimento aqui da média de 50 períodos, que estava sendo aqui uma média incômoda para o preço, né? Então ela está aqui numa tentativa realmente de reverter essa queda. A média de 8 períodos inclinou aqui para baixo e ela está tentando, né, romper, no caso, essa linha aqui do 61.8, pessoal. Se a gente tiver a formação aqui de mais um pivô, né, respeitando essa média aqui de 20 períodos, ela pode intensificar essa alta. Só que o que está incomodando um pouquinho aqui é o volume, né? O volume financeiro está muito baixo, ó, muito aquém do volume de lançamento, né, e de volumes posteriores. Então, para subir realmente, o ativo precisa de confirmação aqui de volume, pessoal. Por enquanto, a gente não está tendo. Então, só fique um pouco atento aí quem estiver de fora, né? Porque talvez seja mais prudente a gente aguardar a entrada de volume financeiro. Repare que não teve, ó, fechamento, tá acima desse último topo. Eu cheguei a comentar, acho que no vídeo anterior, que a gente precisaria ter aqui a confirmação desse pivô de alta, né? Mas teria que ter um candle fechando, um candle diário acima desse último topo, e não teve, ó. Então o preço ele não conseguiu ganhar força aqui para tentar essa ignição aqui de alta, tá? Então fiquem atentos aí. Abacate parece que está testando aí, pessoal, bot, né? Então tá tendo essa volatilidade louca aqui. Eu não tenho acompanhado muito a comunidade, mas me parece que é isso, né? Então eles querem automatizar algo aí dentro do projeto e aí estão tendo esses picos de alta aqui de queda, tá? Mas nada a fazer. Ativo parece que tentando se lateralizar um pouco depois da queda, mas não vejo entrada não, tá bom? Pessoal, acho que é isso aí. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida ou quiser que eu faça alguma análise em particular, deixa aqui nos comentários e com o maior prazer aí eu faço análise no próximo vídeo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana.